Então é isso aí, gente. Vamos começar mais um treinamento, então, né? Todos sejam bem-vindos. O pessoal está entrando ainda, não tem problema, até as apresentações terminarem, a gente finaliza aqui. Hoje, então, a gente vai falar sobre experiências. A maioria das pessoas, das agências, acham que para ter experiências diferenciadas, a gente só consegue essas coisas fazendo com fornecedores locais. E a gente está fazendo esse treinamento justamente para mostrar o contrário, que não é só também com o fornecedor local, mas existem também opções muito bacanas aqui no Brasil para a gente já contratar de operadoras, como é o caso da Agastur, que tem um setor específico de experiências. Aqui conosco, então, está o Rafael Crisóstomo, que é o gerente da região sul do Brasil, da Agastur, e o Iago, que é o responsável por desenvolver esse setor dentro da Agastur. E agora eu passo a palavra para vocês. Rafa, tu quer falar alguma coisa antes? Não, pessoal, aproveitem porque é um produto diferente. A gente fala muito em tendências, e essa tendência de experiência, acho que escutam uns 7 anos no mercado e vejo que o passageiro não compra porque não tem informação. E muitas vezes o agente de viagem não vende porque também não tem a informação, né? Então, aproveitem o treinamento, usem esse treinamento para agregar para vocês o máximo de experiência possível, e uma venda bem feita começa pela informação bem constituída, né, pessoal? Iago, bom treinamento aí, pessoal. Aproveitem bastante. Qualquer coisa podem entrar em contato, tá bom? Vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Aline. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos que estão aí na live assistindo a gente hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessas experiências. Eu vejo que desde que a gente começou esse projeto, já tem uns 2 anos, para vocês terem ideia, a cada 100 pacotes que eram comprados da empresa, 20 a 30 tinham passeios além do trivial, né? E a maioria desses clientes, quando eles chegam no destino, eles compram o passeio lá pelo mesmo preço, só que paga à vista, enfim, sem ter toda a flexibilidade de câmbio, parcelamento que a gente oferece por aqui. E aí a gente fez uma pesquisa com nossos fornecedores para eles irem nos mandando cada 6 meses como é que estava esse share lá. Quer dizer, a cada 100 passageiros que chegavam, quantos desses passageiros já chegavam com o passeio e quantos compravam com eles. Então a gente tinha 70 que compravam com eles e 30 que compravam aqui no destino, no Brasil. Quando a gente começou esse projeto e começou a capacitar, a gente fez roadshow, inclusive no Sul, acho que 1 ano e pouco atrás, com várias agências de várias regiões, para realmente apresentar essa parte de experiências, a gente conseguiu aumentar esse share para 40 lá, 60 aqui. E isso melhorou muito, porque dá mais rentabilidade para a venda, são passeios que muitas OTAs, uma Decolar, etc., uma Booking não tem para oferecer. Então acaba que a gente coloca no pacote, é difícil para eles encontrarem um preço online fechado para bater aquela concorrênciazinha chata que a gente já está acostumado. Então a ideia disso tudo foi realmente, primeiro, desmistificar que uma experiência específica de cada destino você só consegue realmente com um operador local ou fazendo diretamente, ou o passageiro procurando lá no destino. A gente consegue arrumar junto daqui. Para vocês terem ideia, eu posso falar cada destino que a gente vende, eu falo destino não país, tá? Então eu falo Caribe Mexicano no México, por exemplo, nós temos 4 fornecedores. Esses 4 são cada um para atender públicos diferentes e que tenham portfólios totalmente diferentes e exclusivos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai começar aqui só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse projeto que a gente começou. Estão todos vendo minha tela? Uhum. Perfeito. Quando a gente começou esse projeto todo lá no começo, a gente criou alguns pilares para essas experiências, que era a aventura nos 4 elementos, hospedagem inusitada, pilotando pelo mundo, Vale Night, Vale Week, Vale Tudo, românticos entenderão, gastronomia, culinária e compras, tá? Hoje nós temos mais desses nichos. No nosso site a gente tem a parte de esportes também, que eu vou comentar um pouco mais para frente também. Quando a gente fala em aventura nos 4 elementos, é justamente a gente tentar brincar um pouquinho com cada um deles: água, fogo, terra e ar. Vamos começar pelo fogo. Parece brincadeira, mas uma experiência dessa, o pessoal faz muito no Nordeste, naquelas dunas, etc. Mas a Nicarágua oferece você
ter a chance de surfar num vulcão, na verdade na lava do vulcão que já está fria, né? Ou seja, você vai a um dos vulcões mais ativos da Nicarágua, perto de León. León fica um pouco distante da capital Manágua, mas a Nicarágua é um país conhecido como a terra dos lagos e vulcões, justamente por ter praticamente um vulcão atrás do outro, e um dos maiores lagos do mundo também. Então, a Nicarágua, por exemplo, tem para oferecer. Eu vejo muita gente vendendo Nicarágua com parte focada para tabaco. O tabaco da Nicarágua é muito bom, os charuteiros vão muito para Nicarágua. Muita gente passa pela Nicarágua para aproveitar a América Central, então aluga um carro, faz uma travessia completa da América Central, faz só o trivial. A Nicarágua, essa atividade no vulcão, você pode fazer desde um dia e só fazer essa atividade. Para aqueles que querem dormir no vulcão, acampar no vulcão, também podem acampar no vulcão. Tem vulcões específicos que têm despejamento de lava diariamente, todas as noites, então você tem como assistir, tem como ver, claro, com tudo com uma segurança de primeira qualidade. Se a gente começa a brincar na América Central, acho que são as maiores atividades com fogo que a gente pode fazer e brincar. A Costa Rica segue um padrão também, como Nicarágua e Guatemala, muitos vulcões, etc. Mas a Costa Rica tem um acervo de termas e resorts focados nessas termas muito grande. Eu falo porque eu vejo muita gente também, Costa Rica, ou vende para surfista, ou vende para fazer aquele circuitinho básico da Costa Rica, mas assim, foge um pouco das experiências mais autênticas. A Costa Rica tem praia? Tem. A Costa Rica tem uma vegetação exuberante? Tem. A Costa Rica tem muitos pontos que a gente encontra em outros destinos também. Mas essa parte de estrutura em volta de parques nacionais, vulcões, etc., as propriedades dos hotéis são gigantescas. Essa foto aqui da esquerda, vocês provavelmente já conhecem, o Termas de Tabacón. É um resort virtuoso, ele é um resort que está no pé do vulcão Arenal, que é esse que está na imagem aqui. E só esse resort, para vocês terem ideia, tem 3 termas, e como a Costa Rica é um país com mais ecologicamente correto do mundo, cerca do quase 30% de território de preservação ambiental, o hotel tem 3 termas, dessas 3, só uma eles utilizam e 2 eles preservam. Então é muito legal porque essas termas ficam abertas até 10 da noite. Você tem, lógico, algumas pessoas que compram day use para poder passar o dia lá, mas esse day use acaba e o hóspede do hotel sempre tem, antes de manhã, então começa o day use acho que 10 horas da manhã. Para o hóspede do hotel, as termas abrem às 8 e termina o day use às 8 da noite para quem quer comprar, e os hóspedes têm das 8 às 10 mais exclusivo. As termas são gigantescas, eu não sei dizer quantos lagos e quantas cachoeiras tem. Eles contrataram um dos melhores paisagistas do mundo para fazer todo ao redor dessas termas, então assim, você não sente nem um pouco que aquilo tá fake, pelo contrário, parece que você realmente está no meio da natureza bruta, mas lógico, com uma beleza incrível. Vamos lá. Parte de água, a gente falou um pouquinho na semana passada do MUSA, que é o Museu Subaquático de Arte de Cancún. Como vocês podem ver aí, ele já foi listado pela Forbes como um dos destinos turísticos mais exclusivos do mundo. São mais de 450 esculturas submersas. Isso qualquer cliente que estiver em Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Costa Mujeres, Tulum, pode ter essa experiência. São 2 pontos, eu comentei um pouquinho na semana passada, mas eu acho que assim, volta a bater nessa tecla. Muita gente me pede ainda, eu vejo muita solicitação dentro de venda. Poxa, o cliente quer um city tour em Cancún. Gente, city tour em Cancún não existe, eu falo não existe, porque assim, primeiro que Cancún tem um monte de atrações que a gente já conhece, que está dentro do trivial, que são as baladas, são os restaurantes, são os shoppings, são os parques, são os passeios de catamarã, mas um city tour em Cancún não existe, você não tem nada que visitar em Cancún, a não ser encheção de linguiça. E o mesmo preço de um city tour em Cancún sai um snorkeling no Musa. Sendo que eu falo do city tour em Cancún porque o city tour de Cancún é um dos tours mais baratos que tem. Então você vê, você tem um tour de um custo muito baixo e com uma experiência exclusiva. É o único mesmo, se eu não me engano, só tem mais um lugar no mundo que tem esse museu e se eu não me engano, é a Indonésia. Eu acho que é a Indonésia. Todos esses passeios que a gente vai falar aqui, gente, todos esses passeios estão dentro do site, dentro do sistema, tudo disponível para todas as cidades que vocês podem imaginar. Então, dentro desse nicho das experiências mais diferentes, nós temos hoje 300 passeios espalhados no mundo, totalmente fora da curva. E aí, quando a gente fala de fora da curva, a gente começa a falar de alguns destinos também que são poucos explorados, né?
Belize é o caso. Belize, gente, depois da Austrália, é dona da segunda maior barreira de coral do mundo. E assim, tem muita gente que quer fazer o mergulho. Belize é muito focado na parte maia também, na parte de floresta, mas é um país muito pequeno, então muita gente fica na parte da costa para fazer essas atividades de mergulho. Então, assim, alguém que quer mergulhar no maior buraco azul do mundo, que é o Blue Hole de Belize, a gente tem mergulho de cilindro, mergulho de snorkeling, e também tem a opção de você ir de paraquedas e cair nesse Blue Hole já para passar o dia mergulhando. Então, assim, se a aventura já não é suficiente, você está na segunda maior barreira de coral do mundo, no maior buraco azul do mundo, você ainda pular de paraquedas e cair nesse mar incrível que é o Caribe Boliviano, realmente é uma coisa muito exclusiva. Gente, Tem alguém com o eu microfone ligado. vou pedir para vocês fecharem o microfone de vocês. Alguém está com o microfone ligado. Vamos ver quem é aqui, peraí. Qualquer coisa que você fizer que consta no estatuto, ele fica visível. Ele não vai ficar visível. Não, ele fala no estatuto, fala do estado. Iago, agora libera o teu microfone, por favor. Pode continuar. Peraí. Desligou do Iago também? Ué, unmute. Liberei. Deu. Liberou? Foi? Foi. Então vamos voltar aqui, que já teve até um spoilerzinho. Mas enfim, a Belize, por exemplo, para quem quer fazer a parte histórica, cultural, tem a parte maia também. Os hotéis de floresta de Belize são realmente hotéis de floresta. Eu brinco muito que se você pegar como se fosse um hotel de parque nacional na África, você tem os hotéis de parque nacional em Belize. São hotéis, eu falo isso porque assim, muitos desses hotéis têm assim, uma quantidade de onças e animais perigosos absurdos, porque é uma parte totalmente isolada mesmo, diferente de quando você fala de Guatemala ou de Costa Rica, que já tem muito turista, já tem muita gente circulando. Belize ainda é muito exclusivo. Belize é um país que você pode combinar tanto com Guatemala, tanto com México e tanto como os dois. Para quem estava na semana passada, a gente falou um pouco da Rota Maia, que começa em Cancún e termina lá na cidade da Guatemala. Essa Rota Maia dá para se estender em Belize e Honduras. Então, Belize não é um país que necessariamente você precisa vender só ele, ou vender 7, 8 noites no destino. Belize é um país que, se você vende 4 noites para alguém fazer uma atividade aquática, e para quem quer conhecer cultura maia, tá de bom tamanho. E aí você pega, poxa, mas 4 noites no México, 4 noites em Belize e 4 na Guatemala, você tem um roteiro de 12 noites fazendo 3 países incríveis e você conhece realmente o que é a cultura maia autêntica. E eu falo porque todo mundo fala que os maias sumiram, né? E se a gente para pensar, só em volta, por exemplo, da Guatemala, do lago principal da Guatemala, o Lago de Atitlán, tem mais de 23 povos que falam 23 idiomas diferentes que vieram da civilização maia. Então, assim, esses países da América Central, principalmente Belize e Guatemala, têm uma riqueza maia muito viva ainda. Tem muitas tribos, muitas aldeias ainda que vivem aos moldes maias, assim, com pouquíssima alteração do que era antigamente. Então, são países que, além de você ter belezas naturais incríveis, experiências como você nadar na segunda maior barreira de coral do mundo, você fazer as atividades maias, e eu falo atividades maias assim, você quer acampar e dormir em cima de uma pirâmide maia. Em Belize isso é possível, tá? Então, assim, a gente está falando um pouco de aventura de água, que não tem nada a ver com isso, mas é só para aproveitar o gancho. Belize, se vocês querem fazer uma trilha de 3 dias, para você... Isso eu falo, são tendas de luxo, tá? Não é uma trilha que cada um vai ter uma barraquinha e carregar tudo nas costas. Vai uma equipe toda, quando você chega no local, o acampamento já está montado, você já tem um cozinheiro, você já tem uma arrumadeira, você tem o pessoal de segurança, e você acampa, resumindo, num luxo muito interessante para você estar dentro de uma floresta, dorme em cima de uma pirâmide maia e no final ainda você passa por uma região de costa de praia incrível também que tem Belize. Então, assim, Belize é um país pequenininho, mas tem bastante coisa para oferecer. Não é aquele destino que você vai vender para 15 dias, mas é um destino que você pode vender sim para uma semana, como destino fechado, ou você incrementar uma viagem que o passageiro já esteja fazendo para o México ou para a América Central. Uma das coisas mais interessantes que a gente vende, e assim, uma das coisas que eu mais tenho vontade de fazer, é mergulhar no Jellyfish Lake, em Palau.
Para quem não sabe, tem uma ilha em Palau que ela se juntou com outra, então esse pedaço do mar que ela meio que grudou assim no meio e ficou só um pedaço do mar que ela roubou para dentro da ilha, acabou que essas águas-vivas se desenvolveram, não tinham predadores nenhum, essas águas-vivas, por não terem predadores, perderam toda a toxicidade, perderam aquela coisa de queimar e etc. E você não tem outra vida aí que não seja águas-vivas. Então, assim, é a maior concentração de águas-vivas no mundo, e é um lugar que a gente vende um passeio que você pode fazer também, tanto de snorkeling quanto de mergulho de cilindro. Eu acho sensacional, porque você olha isso, parece até uma visão meio não terrena, assim, né? Você tá nadando nessa água lotada de águas-vivas. Eu, assim, não sou tão aventureiro, não sou uma pessoa que me arriscaria muito, mas por saber como funciona, por saber que as águas-vivas não tem nenhum problema em machucar a gente ou ferir a gente, e por estar num lugar exclusivo, único também no mundo, com certeza, se eu estou no Palau, eu faria uma experiência dessa, nem que seja um snorkeling, para ver um pouco como é que é esse maior lago de águas-vivas do mundo. Aqui a gente vai entrar um pouco na parte de ar. Então, eu coloquei Capadócia no começo porque é a mais conhecida, claro. Mas, assim, hoje nós temos um fornecedor de hot balloons que ele está espalhado no mundo inteiro. Então, assim, desde Punta Cana, Cidade do México, Orlando, Turquia, Dubai, Japão. Acho que 60% dos destinos que a gente está acostumado a vender, a gente tem opções de sobrevoo. E quando eu falo, para quem já fez sobrevoo de balão, sabe o que eu estou falando, mas para quem não fez, é uma coisa totalmente diferente do que a gente fazer um passeio normal. A visão panorâmica, o skyline é totalmente diferente e você tem muito mais exclusividade. Você tem praticamente um guia para cada balão, explicando realmente tudo num time muito legal. Geralmente eles estouram champanhe, abrem um vinho no balão. E assim você tem um passeio que, por mais que você está nas alturas, você tem uma segurança muito grande e você consegue ter uma experiência que é uma mescla de aventura com exclusividade. E quando eu falo dessas experiências, eu brinco muito, por exemplo, Nazca. Nazca não é um lugar no Peru que a gente consegue fazer sobrevoo de avião, de balão, pelo clima, tá? Nazca, Lima, não sei se vocês sabem, mas uma curiosidade, Lima ficou sem chover 23 anos. O deserto de Nazca já está sem chover, acho que há 30 anos. Essas linhas de Nazca, o povo Nazca era um povo que foi pré-inca. Então você imagina como isso é antigo. E os Nazcas não foram os Nazcas que inventaram essas linhas. Quando a gente fala das linhas de Nazca, é porque eles aperfeiçoaram e eles que fizeram a maior quantidade de réplicas, mas eles copiaram o modelo anterior à civilização deles. Então, quando a gente fala das linhas de Nazca, primeiro, tem muitas teorias, mas ninguém tem certeza de como essas linhas foram feitas. Elas só conseguem ser vistas acima de 5.000 pés. Então, é uma altura muito grande para uma pessoa ter feito lá de baixo isso rápido, enfim. Acredito eu que tem uma teoria muito válida que eles pegavam, faziam um desenho pequeno e desses pequenos eles iam puxando barbantes nos pontos principais dos desenhos e iam ampliando até fazer esses desenhos gigantescos. Mas Nazca é um lugar incrível para fazer sobrevoo. E eu falo assim, não só Nazca, a região de Nazca, você tem o deserto de Ica, e o deserto de Ica você tem oásis. Eu vou mostrar um pouco depois para vocês, mas você tem literalmente oásis, parece que você está no meio do Saara, num oásis incrível, cheio de coqueiro, com lago, tudo, que não é artificial, e que você pode ter uma experiência ainda de dormir num hotel dentro de um oásis no Peru. Então, assim, você fazer... Quem vai para o Peru e quer fazer a parte de Machu Picchu já conhece, lógico, tem que fazer, né? É mandatório você ir lá fazer Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu, descer o Vale Sagrado todo, Águas Calientes. Mas para quem já conheceu isso, você descer para a região de Ica, Paracas e Nazca. Paracas, para vocês terem ideia, é a Galápagos peruana. Depois, se vocês jogarem no Google, vocês jogam Paracas lá, é literalmente isso, é a Galápagos peruana. Então, você consegue mesclar num roteiro só para essa parte, vamos dizer, mais sul do Peru, o deserto de Ica, com experiência em hospedagem em oásis, sobrevoo nas linhas de Nazca e fazer uma Galápagos peruana, que é Paracas. Então, assim, você tem 3 passeios que você, com 7 noites, já deixa seu cliente de boca aberta e com uma coisa que é totalmente fora da curva. Todo mundo que entra na internet vê foto do quê?
é de Huayna Picchu lá, de Machu Picchu. É a gente tirando foto em Cusco, é a gente tirando foto em Lima, no Lacomar, que é aquele shopping na beira da pedra. Então, assim, realmente é muito fora da curva. E, assim, o Peru, para quem já foi, sabe, é um destino que gastronomia é fantástica. Então, qualquer lugar você come muito, muito, muito bem. É um destino com custo-benefício ótimo. E, assim, pertinho da gente. É aquela coisa que a gente estava falando um pouco antes, né? Em 5 horinhas você está em Lima. E se você pegar um carro e mais 2, 3 horinhas, você está nessa região de Nazca e deserto de Ica. Cidade do México também, o pessoal faz muito Teotihuacan, que na verdade todo mundo confunde. Teotihuacan não é civilização maia, é civilização asteca. E Teotihuacan, que queria dizer cidade dos deuses, é uma cidade gigantesca, é um sítio arqueológico gigantesco asteca, e tem a possibilidade de fazer de balão também. E quando eu falo de balão é porque, assim, gente, é totalmente diferente como Turquia também. Você tem que fazer de balão, é o único... É diferente se vocês falarem para mim, ah, Gorlando, poxa, passeio de balão é uma coisa tão diferenciada assim. É uma experiência legal, mas não é uma coisa que vai impactar tanto assim na experiência do cliente. Mas já Teotihuacan já muda muito, porque depois ainda, quando você desce o balão, você tem uma outra experiência asteca, com xamãs, etc., exclusivo, fora do que o pessoal que vai normal no City Tour, e a gente está falando uma diferença aí por packs de $35 do passeio normal. Então, o passeio de balão vale muito a pena em Teotihuacan. Para quem vai fazer uma conexão, a Aeromesh está com tarifas excelentes agora. Para quem vai fazer um stop, assim como Frida e Basílica de Guadalupe, é mandatório. Teotihuacan é mandatório também para a Cidade do México. E quem quiser oferecer a parte de balão, eu acho sensacional. A gente entra também num pilar que chama hospedagem inusitada. Esse é um dos nichos que a gente tem, que a gente mais gosta, o que eu particularmente mais gosto. A gente oferece hotéis de gelo no Canadá, na Islândia. Se eu não me engano, temos um agora na Áustria também. Esses hotéis de gelo, até para curiosidade, para quem nunca vendeu, para quem nunca ficou, não pode dormir de roupa. Então, assim, é engraçado porque você, assim, à noite, você suando, a roupa cria uma camada de água e ela congela no seu corpo. Então, no dia seguinte, você não consegue tirar sem arrancar um pedaço de pele. Então, é muito legal porque, assim, a experiência, além de tudo, de você estar num hotel de gelo, que sua cama é feita de gelo, os móveis do hotel são feitos de gelo, o banheiro é feito de gelo, os copos que você bebe, os pratos que você come, tudo é de gelo, você ainda tem a questão de ter que dormir aí nu e um monte de pele de urso e de lobo para poder aguentar o frio. Esse hotel a gente vende desde roteiros completos no Canadá, até para quem quer ir e fazer só 3, 4 noites do hotel. Às vezes a pessoa está na região e fala, olha, eu vou aproveitar e vou oferecer isso para o meu cliente, porque ele está indo para essa área. É uma coisa assim que eu, particularmente, se eu fosse um passageiro, fosse numa agência, tivesse uma ideia de ir para o Canadá e me mostrassem isso, seria uma coisa que eu bucaria na hora. Assim, falava, não tem problema, pelo menos 2 noites eu quero ir, porque é uma coisa única. Resumindo, e outra, mais perto o Canadá do que a Islândia, né? Mais perto e mais barato. Então, dá para aproveitar bem, sem precisar ficar fazendo aqueles circuitinhos do Canadá já prontos, né? Na Costa Rica, esse hotel eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiquei apaixonado por esse hotel. O lema deles é Still More Monkeys Than People, ou seja, mais macacos do que pessoas ainda. A Costa Rica, como eu disse, é um país que está de parabéns com tudo. Para vocês terem ideia, a Costa Rica não tem exército, é livre de exército. Eles vão zerar a emissão de monóxido de carbono até 2030, então a gente está falando aí de mais 10 anos, eles estão zerando isso. Eles já estão há 2 anos batendo o recorde que eles só estão vivendo com energia renovável. Então a Costa Rica tem muito essa preocupação. E esse hotel Costa Verde, ele tem 2 quartos. Um é esse que vocês estão vendo, que é um 737. Esse avião era dos Globetrotters. Para quem gosta um pouco de basquete ou lembra dos shows que esses caras davam, é um time americano que, na verdade, não competia nada de NBA nem nada, mas eles eram como se fosse um grande show, um time que fazia show, mágicas com a bola, e eles faziam viagens para o mundo inteiro com essas apresentações. A última viagem foi para Costa Rica, eles acabaram com a tour e eles deram para o governo o avião. E aí o hotel comprou esse avião do governo
Ele tem dois, ele tem um cockpit, que é um avião menor, que é um outro quarto. Ele tem um bar, que é um avião de Segunda Guerra Mundial gigantesco, um cargueiro. E ele tem esse quarto, que é o 737. Ele está literalmente apoiado no topo de uma montanha, no Parque de Manuel Antônio. Para quem não sabe, Manuel Antônio é um dos principais parques da Costa Rica. Tem praias belíssimas, uma vida assim pulsante. E o hotel fica literalmente no meio do parque. Então é muito legal, porque tem gente que tem que ficar indo para parque e voltando. Manuel Antônio não é um parque que você consegue fazer inteiro em um dia. Então você se hospedar 2 noites aqui para conhecer o parque e você ter a oportunidade de se hospedar dentro de um 737 totalmente isolado do que é o resto do hotel, é incrível. Essa experiência, assim, vale muito, muito a pena. Essas fotos, vocês veem muita madeira ainda, são fotos desatualizadas, o hotel ainda não tem as fotos novas. Eu estive lá em novembro e já mudou bem, assim, eles deram uma nova carinha para dentro do hotel, então não tá tão roots, tá uma coisa mais clean, mais leve, né? Mas é um hotel que a gente vende tanto dentro de pacote, quanto se alguém quiser, olha, Iago, eu tenho um cliente que vai ficar em Guanacaste, eu tenho um cliente que vai ficar em Porto Limão, que é Caribe da Costa Rica, mas ele quer passar 2 noites em Manuel Antônio nesse hotel, a gente consegue só o hotel também, sem problema. Esse é um dos hotéis também que eu tive a oportunidade de conhecer, mas eu não tive coragem de subir. A gente foi até uma parte que você tem parte de trilha, que é o Sky Lodge no Peru. É um hotel que você só chega de rapel, então toda a movimentação que você faz é de rapel, você dorme nesses domos a mais de 300 metros de altura, no meio do Vale Sagrado, às margens do rio Urubamba. Então, assim, é uma experiência totalmente fora da curva. É um hotel que ele tem um perfil de atendimento e qualidade de comida que eu posso dizer de luxo. Eu não sei como eles fazem com a logística, tudo, mas eles conseguem entregar um atendimento incrível, uma qualidade incrível de comida e bebida. E assim, você tem, desses 4 aqui que a gente está vendo, esse principal é como se a gente estivesse falando de um lobby e os outros 3 são quartos. Então é muito legal porque você tem as cordas de comunicação entre um e outro e você só chega por uma trilha nele e depois tem que descer de rapel. Eu acho sensacional. Lógico que eu não ficaria jamais, até porque para mim a altura não é meu forte, mas se alguém falasse assim, olha, eu vou te teletransportar e você vai entrar no quarto, depois, na hora que você quiser sair, você estrala o dedo e volta, eu faria com certeza só por causa da vista. Porque realmente você está no meio do Vale Sagrado, numa região tão bem localizada do Peru, e você está num lugar desse. Aqui, gente, essa parte que a gente vê toda transparente, ela tem como essas cortinas que fecham aqui, e fica tudo bonitinho, assim, que dá privacidade para todo mundo. Mas, de qualquer jeito, não tem muito como ver um ao outro aqui, a não ser que quando você está fora do quarto. Mas é um produto que a gente também tem contrato direto com esse hotel. Eles estão construindo para aumentar esses domos aí em cima. Mas é um lugar que geralmente quando a gente vende uma noite e o pessoal chega e quer buscar mais. Então, Iago, cancela para mim o de Águas Calheiras, cancela para mim o do Vale Sagrado e pega esse aqui para mim que eu quero mais 2 noites, ou enfim. Tem gente também que chega, fica uma noite e no dia seguinte não vê a hora de fazer o check-out, mas assim, a experiência tá lá, é uma experiência única mesmo. E dá para combinar ele, para quem é mais aventureiro, fazer a trilha Salcantay, que você dorme em domos também, não são domos pendurados, mas é uma das trilhas mais estreladas do mundo. E ela é feita a quase 3.000 metros de altura e chama Trilha Salcantay Estrelada. Então, para quem quer essa parte mais de fazer trilha, a parte mais de aventura, você juntar um Sky Lodge com uma Salcantay Estrelada é um passeio, assim, é um roteiro de 6, 7 dias que o cliente vai ficar de queixo caído com as belezas. Porque se vocês forem buscar depois fotos aqui desse lugar à noite ou da Trilha Salcantay, vocês vão ver a quantidade de estrelas. Assim, é absurdo, é algo inacreditável mesmo. E a gente tem o Pilotando pelo Mundo. O Pilotando pelo Mundo, a gente pegou todos os nossos principais parceiros que tem Harley Davidson, iates, aviões, motorhomes, tudo que o cliente possa pilotar mesmo e colocou isso para comercializar. Então, aqui, gente, eu não consegui colocar o vídeo porque os nossos parceiros estão com o site fora do ar, então não vai carregar vídeo aqui. Mas assim, Cuba, a gente consegue fazer Cuba inteiro de Harley, de ponta a ponta. Iago, eu tenho um cliente que quer fazer Dia da Revolução, que começa em Santiago de Cuba e termina em Havana. Eu consigo fazer Dia da Revolução de Harley? Consegue.
Iago, o cliente quer pegar uma Harley, ele não sabe para onde que ele quer ir e ele quer comprar um Open Voucher dentro da ilha para ele só escolhendo para onde ele quer de última hora e ir fazendo a rota dele. A gente também consegue. Iago, não, ele quer um roteiro só para charuteiros, mas ele quer ir de Harley. Também tem. Ou seja, não é que a gente tem 3 circuitos de Harley específicos. Não, a gente tem as Harleys à disposição, tanto para circuito quanto para forfait, para o que vocês quiserem. Os nossos fornecedores em Cuba não são cubanos, ou seja, por não serem cubanos, se tem uma greve, se tem alguma paralisação, se tem qualquer problema em Cuba, o nosso fornecedor continua trabalhando. Então, o cliente não deixa de ter atendimento, o hotel não vai deixar de ter pagamento, todos os pagamentos que a gente faz não são para Cuba, então não tem aquele problema, mas o pagamento não chegou a tempo porque Cuba travou, Estados Unidos barrou o embargo. Não tem isso, então funciona muito bem. Todas essas motos que a gente tem, nós temos essas motos a partir do ano 2018, então são modelos novos, não são Harleys ao molde cubano, 1940, nada disso. Nós temos também carros clássicos e também temos carros de luxo em Cuba. Então, para aquele cliente que é um cliente de 5 estrelas, por exemplo, oferecer em Havana um Kempinski Manzana, que era um hotel virtuoso até o Trump voltar para o poder e voltar com o embargo todo que o Obama tinha flexibilizado, o Kempinski Manzana perdeu o selo de virtuoso, mas não por qualidade, e sim por problema político mesmo. Mas é um hotel super luxuoso que você pode alugar uma McLaren, uma Mercedes, uma BMW e deixar seu cliente com maior conforto e ele poder explorar a ilha, lembrando que é um dos países mais seguros que, particularmente, eu já visitei e que eu tenho feedback muito positivo de todo mundo. Cuba tem uma segurança impecável, então, para explorar, é um país que vale muito a pena o Flying Drive, tá? Nós temos Harley Davidson também na Guatemala, então, para quem quer fazer parte de Floresta Maia, vulcão, Iago, então vamos lá, eu quero fazer aquela parte de acampar num vulcão à noite, ver as lavas, mas eu quero ir de Harley, também pode. Iago, eu quero acampar em Petén, ou eu quero acampar em El Mirador. El Mirador, para quem não sabe, Petén era o maior sítio arqueológico maia do mundo, que fica na Guatemala, na verdade na floresta de Petén, é o sítio arqueológico de Tikal. E agora descobriram um sítio arqueológico El Mirador, que cabem 8 Tikal dentro, tem a maior pirâmide maia do mundo e a gente consegue fazer que o cliente acampe em cima dessa pirâmide. Então ele chega lá em cima, já tem um acampamento para ele montado e ele amanhece tomando um café da manhã maia em cima da pirâmide, fazendo todo o ritual maia que eles faziam de acordo com a religião deles, né? Então, assim, a Guatemala é um lugar que a gente consegue fazer roteiros fechados também, 8, 10, 12 noites, ou se o cara falar, olha, Iago, não, eu quero pegar 9 noites uma Harley, eu também quero um Open Voucher, que se eu gostar mais da parte maia, eu vou ficar mais na parte maia, se eu gostar mais da parte de vulcão, eu vou ficar na parte de vulcão. Deixa essa flexibilidade que acho que eu gostei muito, já tive uma experiência de fazer viagem assim de Open Voucher, e é muito legal, porque às vezes você chega num lugar, você se encanta, você, puta, eu devia ter comprado mais noites aqui, puta, eu devia ter pegado mais aqui, menos ali. Explica para o pessoal o que é o Open Voucher. Tá. O Open Voucher, na América Central, isso é muito comum. Alguns países do Caribe também, isso é muito comum. O Open Voucher você compra, basicamente, a quantidade de noites que você quer. Então, você tem um valor fechado para 5, 7, 8, 10, 15 noites. Esse Open Voucher ele vai te dar uma lista de hotéis em todas as cidades que você pode se hospedar. Então, vamos supor. Vamos pegar a Costa Rica. Você chega para o San José, aí você quer fazer Arenal, Libéria e Guanacaste. Aí você tem 10 noites para fazer todas as cidades. Eles vão dar 5 opções de hotel em cada cidade para você poder ligar no mesmo dia e falar, olha, eu tenho um Open Voucher, meu nome é tal, eu estou indo para ir para pegar minha hospedagem. Eles já começam a deixar o quarto separado e você se hospeda lá. Você chegou do hotel, curtiu aquela noite da cidade, não gostou da cidade, preferiu outro lugar, ou viu algum lugar no Google que é mais legal e você tem na lista de hotel, você liga para o hotel e fala, ó, eu estou transferindo, agora eu vou para aí hoje. O legal do Open Voucher é isso. Muita gente que surfa e muita gente que tem essa parte de observação de pássaro, observação de fauna e flora, etc., mergulho, eles usam isso para ter... poxa, o mar não tá bom na parte do Pacífico. Se o mar estiver bom na parte do Caribe, hoje eu vou dormir no Caribe, que amanhã eu quero surfar lá.
Chegou no Caribe, mudou a temperatura, tudo. O mar tá muito flat, não dá para surfar, ele pode ir pro Pacífico. O Open Voucher, a grande sacada é, você compra as noites e você não delimita quantas noites você vai ficar em cada. Então você pensa em comprar 10 noites para Cancún e Playa del Carmen. Mas será que você compra 7 para Cancún e 3 para Playa? Você não conhece o destino. Então você pode comprar sim 10 noites e você escolhe na hora se você quer ficar 2, 3, 4 ou no mesmo dia mesmo alterar entre os hotéis. Então o Open Voucher tem essa facilidade. E esse Open Voucher é disponibilizado só para o Caribe, aqui América Central, ou tem para o mundo inteiro? Alguns países têm, é legal sempre consultar, não são todos os países que praticam isso. Uma época o Egito, inclusive, praticou para alguns roteiros que tinham lá, mas não deu muito certo por causa de logística deles, tá? Mas o que eu falo para vocês que funciona muito bem é Caribe e América Central. Então, assim, aquela coisa, por exemplo, também de Cuba. Cuba é a maior ilha do Caribe. Só Havana são 2 milhões de pessoas. Então, você pensar que só de Havana até Santiago de Cuba são quase 13 horas de carro. Pô, imagina você chegar lá e não gostar de Santiago. Você com o Open Voucher, você pode subir, você não vai voltar para Havana, mas você pode ir para Santa Clara, você pode subir para os Caios, descer para Holguín. Então, assim, você fica com muito mais liberdade e a chance da sua viagem não ter nenhum problema é muito maior. Que tem gente que compra e volta e fala, puta, mas não era o que eu esperava, não foi aquilo que eu queria, se eu soubesse eu tinha ficado mais tempo em outra cidade. Então, o Open Voucher, ele dá essa flexibilidade. Geralmente, você precisa escolher a primeira noite, já para confirmar antes, já, para o traslado já te levar até o hotel. Mas, por exemplo, tem gente que fala, não, Iago, eu não quero traslado, não quero nada, vai ser aluguel de carro. Então, nem a primeira noite você precisa confirmar, você pode confirmar no destino. Chegou no aeroporto, pegou o carro, abriu o mapa, falou, para onde eu vou hoje? Ah, eu tenho essa lista de hotéis, tem os números, é ligar para o hotel e falar, oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu estou com reserva número tal, eu estou indo para o hotel hoje passar uma noite. Você não precisa falar que você vai passar 5 noites, 3 noites. Olha, eu não sei se eu vou passar mais ou menos, coloco uma. Depende de disponibilidade e água dos hotéis que tu vai? Isso, por isso que as listas, elas partem com um mínimo de 5 hotéis para cada cidade. E assim, eu nunca tive nenhum caso, nem de cliente, nem de ninguém, que chegou e não conseguiu hospedagem dentro desses 5 primeiros hotéis. Fatalmente, um desses hotéis vai ter disponibilidade. Então, você pega, por exemplo, um Secrets no Golfo do Papagaio, na Costa Rica, sei lá, são 1.000 quartos. Poxa, é muito difícil estar com os 1.000 quartos vendidos. E para eles, assim, se ele tem um quarto disponível para tarefa balcão, ninguém foi lá e pegou o quarto ainda, ligou alguém e falou, tô indo, ele vai lá e coloca na conta do DMC e é um quarto vendido sem fazer esforço. Então, para muitos hotéis, isso vale muito a pena. Então, assim, a América Central inteira dá para fazer isso. E se a pessoa quiser fazer de Harley, ela pode também, assim como motorhome também pode. Os iates que a gente falou na semana passada, a gente fechou uma parceria com a Premium Charters. A Premium Charters é como se fosse um braço da The Moorings no Brasil. A gente tem a Premium Charters como um parceiraço porque a gente tem o mundo inteiro para oferecer. Então, o legal da Premium Charters é a mesma coisa. Você está na Croácia, você está em qualquer lugar, que você quer pegar um barco que seja, um veleiro pequeno, até um iate gigante, você consegue pegar. Ah, você quer fazer um veleiro menorzinho pelos passeio fluvial na Europa. Você também consegue pegar com a Premium Charters. O legal é que a Premium Charter tem os planos de meia pensão, pensão completa e all inclusive. Você paga sempre com um comandante, um faxineiro e um cozinheiro. Sempre uma cabine fica com essas 3 pessoas do staff e as outras 2 ou 3 cabines ficam com as famílias ou com os amigos. São barcos completos, você nem parece que está num barco. Tem toda a estrutura também de esporte aquático não motorizado no barco, então caiaque, snorkeling, prancha de stand-up paddle, prancha de surf, esses botes infláveis, tudo você tem dentro do barco para poder brincar. E o legal é que você está na Grécia, você não sabe que ilha que você quer ficar parado, você não conhece. Você escolhe. Então você chegou numa ilha, gostou daquela ilha demais, fala, pô, eu quero ficar 3 noites aqui. Não gostei dessa, vai para outra. Ou você pode navegar o dia inteiro por várias ilhas e escolher uma sempre para dormir. Você tem essa flexibilidade com a parte de charters. E lembrando que baixa temporada por pessoa em cabine dupla sai na média $2.500 em all inclusive na Europa. Então você fazer Grécia com $2.500, 7 noites, num iate. Então você junta. Se você pega 2 casais, já dão 2 cabines, cada pessoa vai pagar $2.000, $2.500, com toda a all inclusive, com o cozinheiro, com o capitão e com o faxineiro. Então isso na baixa temporada é um preço, é justamente isso, é desmistificar que isso é caro.
As pessoas veem o iate, veem o veleiro e falam, isso está fora do meu orçamento. Gente, um Hard Rock Cancun no Spring Break custa 3 vezes mais do que isso. Então, assim, a ideia é justamente a gente ter essas cartas na manga para oferecer para os clientes. Outra coisa que a gente tem são os motorhomes. Aqui a gente colocou Estados Unidos e Canadá, mas hoje a gente já tem uma opção de América Central para eles, tá? Que é uma que a gente consegue fazer travessia do Panamá para Costa Rica. Por que o resto dos países da América Central não tem? Porque precisam ser países, assim, com uma estrutura muito boa para turismo. O Panamá e a Costa Rica dão aula nesse sentido. E eles têm lugares que você pode parar, como os Estados Unidos e Canadá tem, aqueles espaços gigantescos de motorhome, parques nacionais que você pode acampar com motorhome, e você sempre recebe uma lista em um mapa com todos os lugares que você pode parar. Então, assim, que são aconselhados e que tem, por exemplo, que o seguro cobriria. Lógico que você sair da rota e parar em qualquer lugar para dormir é mais complicado. Mas isso funciona muito bem, já tivemos algumas vendas de motorhome, as pessoas que compraram isso ficaram fascinadas, porque vão em famílias, você tem a liberdade de você ir para onde você quiser, você quer pegar a Highway 1, você quer pegar a Rota 66 de Chicago até Los Angeles, você escolhe o que você quer fazer. Você quer atravessar dos Estados Unidos para o Canadá, também é possível. Então, assim, o motorhome ele dá uma flexibilidade legal, não é um produto caro também, e a única exigência é que o cliente tem que chegar sempre um dia antes dele começar o passeio. Por quê? Ele tem um curso de como fazer tudo, de como ter água filtrada, de como limpar o motorhome, de como abrir as laterais dele para fazer como se fosse uma casinha de campo, todas as instruções de como andar com o motorhome, o cliente vai ter e ele só vai conseguir pegar o motorhome se ele chegar um dia antes. Então, se o roteiro dele é 8 dias de motorhome, você tem que ter um 9º dia aí para ele chegar antes. Se ele não chegar antes, se ele chegar no dia que ele pega o motorhome, ele não pega o motorhome naquele dia. Aí, mas ele chegou às 5 horas da manhã, ele tem das 5 até as 10 da noite para fazer esse curso e ele pegar o motorhome. Não pega. Isso é regra, justamente para não fazer de qualquer jeito o curso. Tem que chegar um dia antes para fazer. Então, esses motorhomes... Oi. O pessoal está perguntando aqui sobre motorhome algumas coisas. Ó. Que tipo de carteira precisa para motorhome? Se existe um aplicativo para os sites de motorhome? E outro, domingos e feriados não pega motorhome. Não, depende, então, depende do país, tem algumas regras diferentes, tá? Mas no Qual geral... o idioma do treinamento também? Oi? O idioma do treinamento que é dado sobre... Olha, geralmente eles disponibilizam espanhol e inglês, tá? Mas não significa que é uma coisa que... Iago, eu não falo nem espanhol nem inglês, eles vão... não, que se dane, você vai fazer e acabou, o que você pegar, pegou. Não. Eles tentam, sim, já mandar um material para a gente antes. Se algum cliente fala, olha, eu tenho dificuldade no espanhol, eu tenho dificuldade no inglês, a gente pede um material antes, a Gastur traduz o material para o cliente já chegar lá com uma colinha. Então, assim, ele vai ter o step by step, o passo a passo dele ali, e ele vai estar com aquela colinha, então cada item que o cara estiver falando, ele vai ter em português ali bonitinho e ele pode tirar as dúvidas que o portunhol todo mundo entende. Isso não tem problema não. Na Europa, a gente também tem opção de motorhome, mas só na Alemanha, tá? Não significa que o cliente tem que fazer só a Alemanha, mas ele tem que necessariamente entrar pela Alemanha e voltar pela Alemanha, tá? Para pegar o motorhome. Então ele pode fazer só a Alemanha, ele pode brincar um pouco com os países ao entorno ali, mas ele tem que voltar para a Alemanha no final. Isso é mandatório. Com relação à habilitação, dependendo do motorhome, do tamanho do motorhome, não precisa nem de habilitação diferente, tá? E dependendo do destino, não tem limitação de você pegar sábado ou domingo. Depende muito do país. Mas assim, o que é sempre legal? Mandar para a gente quantas pessoas são e qual é o roteiro que eles querem fazer. Porque às vezes cabe no motorhome pequeno, mas dependendo do roteiro, dependendo da parte que ele vai pegar de geográfica, de terreno, essas coisas, tem que ser outros motorhomes maiores, mais fortes, etc. Até porque tem gente que vai agregando. Por exemplo, esse cara aqui que ele colocou caiaques aqui, ele fala, eu não vou levar um caiaque do Brasil, mas eu quero ter caiaque. Tem como agregar isso, eles vão agregando valor. Tem como personalizar inteiro. Não, Iago, eu não quero, eu quero que, em vez de caiaque, eu quero 2 jet skis. A gente também consegue ir colocando essas coisas, e aí sim vai mudar a carteira, porque começa a passar... Eu esqueci o nome agora, mas quando você tem cargas, você já precisa de outra carteira, dependendo do país. Então, assim, tudo vai depender do que o cliente vai fazer e como ele vai fazer. Mas, no geral, qualquer mero mortal, ser humano, nós como nós, a gente como a gente consegue vender.
Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de como está no nosso site, tá? Quando vocês entram no site da Gastro, vocês têm tudo: hotel, destino, passagens aéreas, ingressos, premium, que é a parte de virtuoso, leading hotels, small luxury, e vocês têm a parte de experiências. Aqui que é tudo isso que a gente falou até agora. Então a gente vai ter shows e festivais, Circo du Soleil em todos os lugares do mundo que tiver, a gente tem aqui. Todas as baladas do mundo, quer pacote de balada em Ibiza, quer Oktoberfest, quer Tomorrowland, tudo que for de atividade de show e festival, a gente vende. Iago, eu quero fazer a Rota do Blues de Nova Orleans a Chicago, a gente tem. Iago, eu quero ir para o show do Crossroad Festival, que é organizado pelo Eric Clapton todo ano em Nevada, a gente vende. Iago, eu quero a Tomorrowland e eu quero a Oktoberfest, a gente também tem. Então, todos esses pacotes vão estar nesse link aqui dos shows e festivais, claro, tudo dentro dos seus períodos, né? Uma vez que a gente venceu, a gente tira, assim que a gente recebe a tarifa para o próximo, a gente já atualiza. A parte de gastronomia, então, é caçar as trufas na Itália, mergulhar no Estreito de Bering e comer um daqueles maiores caranguejos do mundo. Enfim, você tem uma infinidade de possibilidades gastronômicas, desde misturada com aventura até a própria gastronomia, restaurantes Michelin, hotéis focados só em gastronomia, como a Rede Carisma, que é aquela parte gourmet que a gente estava falando do all-inclusive diferenciado. Tem a parte de hospedagem inusitada, então hotel de gelo, os hotéis nas cavernas da Turquia, hotel da Costa Rica do avião. Nós temos hotéis que ficam à beira de vulcão na Costa Rica para ver a lava. A gente tem hotel de silêncio e meditação na Guatemala que o hóspede não pode falar. Então, toda a comunicação é feita por sinais dentro do hotel, porque o hotel é totalmente focado em meditação e bem-estar. Então, não pode ter nenhum barulho. Lógico, fatalmente o hotel não aceita crianças. Então, tudo que for fora da curva a gente também tem. O Pilotando pelo Mundo são essas coisas, motorhome, os barcos, Harley Davidson. Se o cara quiser fazer um circuito em Mônaco com uma Ferrari, a gente também consegue. Não precisa ser um passeio que o cara vai alugar. O carro, a moto ou o barco por 15 dias. Se o cara quiser pegar uma lancha e fazer um curso de lancha para ele pegar uma das lanchas mais rápidas do mundo na costa de Dubai, a gente consegue vender isso também. Então, assim, tudo a gente vai ter as regras. Olha, para fazer isso, o passageiro tem que chegar 3, 4 dias antes. Assim, para quem tem que pular de paraquedas, é obrigatório o curso antes. Para algumas dessas atividades também. Todos os cursos, todas as burocracias já estão inclusas no custo dos passeios. Então, o cara quer ficar uma semana no motorhome, beleza. O cara quer pegar uma Ferrari e queimar ela num circuito de Mônaco, ele pode fazer isso também. Então, não precisa ser um dia ou uma hora. Qualquer coisa que o cliente queira pilotar de diferente, fora da curva, sendo ele fazendo roteiro com esse meio de transporte ou não, a gente consegue comercializar. Esportes playoffs da NBA, final da NBA, final da Champions League, Olimpíadas. Para quem já conhece a gente, sabe que a gente vendeu Copa do Mundo, que a gente está vendendo Olimpíadas, estava vendendo Olimpíadas. E sempre, isso não é de hoje, a Gastro não vendeu a Copa do Mundo da Rússia, a gente vendeu a da África, vendeu do Japão e assim foi. Então, assim, a gente já tem uma expertise nessa parte de esportes. Pan-Americano a gente já vendeu. Então, assim, volto a dizer, UEFA, NBA, campeonato de rock, futebol americano. Quer ver futebol americano? A gente também tem. Então, assim, isso tá tudo a um clique. Se você entrar em Orlando e entrar em serviços do nosso sistema, você vai colocar lá, assim, NBA, vai aparecer os ingressos para NBA e já pode comprar. Aquilo, assim, pagou na US e recebe o ticket da NBA. É confirmação, assim, que a gente consegue muito rápida. Todos esses parceiros a gente tem acesso direto, então a NBA a gente compra com a NBA, a NFL a gente compra com a NFL e assim vai. A gente não tem intermediário, isso é muito bom, porque sabe que ingresso final é complicado, a gente tem todas as autorizações necessárias para comercializar, mas é bom que a gente tem tudo na mão. Então, assim, olha, Iago, e se eu quiser misturar? E se eu quiser pegar aqui de toda essa página, pegar um iate, ir para Mônaco, fumar um charuto, ter uma experiência gastronômica e assistir a corrida de Fórmula 1 do meu iate? Pode? Pode. A gente consegue, e eu falo que a gente consegue porque a gente já vendeu um pacote desse. Um cliente que quis ficar no iate enquanto estava tendo a Fórmula 1 de Mônaco, ele quis ficar no iate dele fumando um charuto e tendo uma experiência gastronômica. Então, assim, tudo é possível. Eu brinco que essa parte do site ela é muito flexível e é onde a gente pode dar asa para a criatividade. Então, a gente pode brincar, pode entender qual é o perfil do cliente e a partir daqui montar coisas exclusivas, tá?
Toda semana a gente está colocando coisa nova desses pacotes fora da curva. Quando a gente vem Aventura, por exemplo, que era aquele pilar, nós vamos ter aqui ar, fogo, terra e água. E para quem quiser já mais ver um geralzão, a gente consegue ver por aqui. Então, belezas da Namíbia, a gente tem o Juma, que é o Amazon Lodge, são os hotéis de selva na Amazônia. Tem a África do Sul com Requinte, vulcões majestosos na Guatemala. Então, é um roteiro que fazem, acho que 7 ou 8 vulcões. Luminous Lagoon, aquele que a gente comentou da Jamaica, que é a Lagoa Luminosa, tá aqui também. Tem aventura submarina em Aruba. Pode fazer Bonaire. Esse Bonaire Aventura de Diversão, você mergulha com... À noite, você pode mergulhar à noite para ver os peixes que brilham no escuro, aquelas águas vivas que acendem. Dubai Radical, isso foi até um que a Paty Leone, a mulher do Aldo, que fez. Aqui é a foto dela, inclusive. Então, esse passeio é um passeio de Dubai que você faz essa parte de aventura, faz parte de paraquedas. Tem São Pedro de Atacama com Sala de Uni, Museu Subaquático de Arte em Cancún, temos travessia completa do Canal do Panamá, e assim vai. Isso aqui, assim, isso eu tô falando só da parte de aventuras. Então, mergulho em Maria La Gorda. Maria La Gorda, em Cuba, para quem não sabe, tem um dos maiores mergulhos de parede do mundo, chama Notre Dame, a formação coralina que existe ali na região. E Maria La Gorda também é muito conhecida por mergulhar com os maiores tubarões do Mar do Caribe. Então, Maria La Gorda realmente é um lugar muito, muito específico. Aqui, ó, descubra Cuba em uma Harley. Tem verdadeiro Velho Oeste americano. A gente tem roteiro de motorhome. Tudo tá aqui. Cenotes Encontro Maia, que a gente comentou na semana passada da Riviera Maia, que você faz trilha, entra num cenote por rapel, que a gente fez lá com a Aline, fez com a gente quando a gente estava em agosto, naquele país maravilhoso. Los Cabos, fazendo safari no deserto de camelo. Gente, assim, é uma aventura do Sky Lodge, lembra que a gente falou do Peru? A trilha Salcantay estrelada. Então, tudo tem aqui. Iago, mas poxa, tá 39 mil. Muitas vezes isso aqui é a disponibilidade do que a gente tem. Não é que custa a partir de 39 mil, tá? É porque às vezes a data que ele está calculando aqui é uma data já daqui uma semana, 2, e a disponibilidade fica alta. Mas se você clicar, vai abrir um mapa para vocês irem abrirem as datas e buscarem preço para datas futuras, para baixa temporada, alta temporada. A gente tem hotel de redário, para dormir em redário, etc. E tudo assim. Eu cliquei na aventura, ele abriu essa página para mim, e eu posso vir aqui e navegar. Eu quero terra, eu quero fogo. Então vamos na terra. Ele vai abrir só o que é de aventura, de trilha, aventura, essas coisas. Nada que esteja relacionado a mergulho, etc. Então, assim, tudo é bem focado no que tá. Tudo tá muito bem nichado. Então, dá pra gente brincar bastante aqui com o site. Esse daqui eu falo para vocês, assim, tentem explorar, namorem um pouco, vejam o que tem. Isso aqui a gente tem um monte de coisa. Eu vou tentar abrir aqui o Gastronomia para ver o que aparece pra gente. E esse, assim, gente, o site, a gente tá melhorando o site porque a gente quer colocar um site mais interativo, principalmente com essa parte de experiências. Então, se vocês entrarem e estiverem um pouco lento, é por causa disso. Nossa, quero em todos os lugares, Iago. Meu Deus. Assim, eu acho muito legal. Eu acho que hoje o que a gente consegue muito, quando eu vejo as vendas entrando, que a gente fala que é a venda fácil, né, que não vem com aquela concorrência, com aquele peso, aquela agonia toda de, mas a OTA está 10% mais barato, mas vocês estão com preço, ela tem uma disponibilidade que eles não têm, etc. Aí a gente tem um pacote desse que assim, eles podem entrar no Decolar, pode ficar o dia inteiro numa Decolar, que eles não vão achar nada parecido. Agora, se a gente vender o Cancún com a Cocobongo, vai continuar recebendo a concorrência do Decolar, um pacotinho Cancún com a Cocobongo. Então, quando a gente fez, foi justamente para tirar um pouco. Poxa, a Gastur é membro virtuoso há 17 anos. A Gastur é especialista em cruzeiro e tem contrato com todas as companhias marítimas do mundo. É contrato Disney, Universal, etc. Tudo isso a gente tem, mas tudo isso é concorrência. O que a gente podia sair? Já que a gente vende o mundo inteiro, eu brinco assim, quando inventarem um primeiro passeio para a Lua, a gente vai fazer um fan tour, porque assim... Eu quero ir! Não é? Pessoal, quando eu vejo essa notícia assim, mas tá saindo o fan tour, tá saindo agora viagens para a Lua, a gente faz um fan tour, não sei qual vai ser a capacidade, mas assim, o que der para vender de diferente, a gente vai trabalhar e vai vender. Gente, o site não está me ajudando hoje.
não está me ajudando. Mas assim, vocês já sabem o caminho, nessa parte de experiências, vai abrir essa páginazinha. E assim, sempre que vocês tiverem qualquer destino, qualquer lugar, pede para o consultor, fala assim, me manda as opções de passeio que vocês têm. Porque a gente tem muita, muita opção. E a nossa equipe de operações, nossa equipe de vendas, eles estão instruídos a passar sempre, lógico, o trivial, mas sempre mandar uma opção do diferente. Então, assim, a gente consegue ter, por exemplo, é que aqui o site não está me ajudando, mas se a gente joga aqui Porto Rico, essas baías luminosas, que são, na verdade, bioluminescentes, são as atividades de plâncton que a gente tem os pacotes de Indonésia, Bahamas, Porto Rico e Jamaica. Então, a Jamaica, que a gente abriu aqui, Luminous Lagoon. A Luminous Lagoon na Jamaica também, a gente também tem isso. Então, aquela coisa, quando você vai comprar um hotel lá com a gente, vai pegar um City Tour em Montego Bay, lembra que tem uma Luminous Lagoon. Essa experiência é muito, muito única. Assim como a gente tem um passeio na Jamaica também, que chama Martha Brae River, que é tipo um passeio de gôndola, só que no meio dos rios jamaicanos eles desembocam no Mar do Caribe. Então o casal vai sentadinho atrás, assim, bonitinho, e o pessoal vai navegando por esse rio, vai parando em algumas tribos Rastafari no meio do caminho, e até desembocar no mar. Então, assim, tudo que a gente pode conseguir de experiência mais autêntica para o cliente, a gente vai disponibilizar para vocês. Isso tudo está como venda livre, são passeios que vocês têm preço, têm disponibilidade, ofereceu para o cliente, ele aceitou, é receber o pagamento e reservar. Não tem mistério. Então, assim, eu quero nadar com tubarão-baleia em Cancún, a gente tem também. Iago, eu quero me hospedar no hotel mais alto de Dubai, a gente tem a última suíte. Então, assim, tudo que vocês pensarem de diferente, a gente consegue confirmar. Por quê? A vantagem é que a gente sempre tem os contratos diretos, a gente não está dependendo de intermediário, então a gente não depende do allotment de ninguém, a gente depende do nosso allotment, a gente depende do que a gente tem negociado. E isso é uma maravilha, porque vocês têm um time de resposta muito rápido, tudo que vocês precisarem, como eu te falei, o Premium Charts é os barcos, vai ser all inclusive, a gente manda o cardápio para vocês escolherem as opções que vocês querem ter de all inclusive durante a hospedagem. Iago, eu quero fazer eu quero sair de Aruba e ir para Curaçao de barco, mas eu não quero dormir no hotel, eu quero dormir no barco. Dá para fazer? Dá para a gente fazer. Iago, eu quero dar a volta inteira na Jamaica de barco. Posso? Não quero pisar na terra em nenhum momento. Eu quero chegar em Montego Bay, pegar um barco e dar a volta de barco, voltar para Montego Bay e voltar para o Brasil. Dá para a gente fazer. Então, Iago, eu quero ir A gente tem um passeio também muito legal em Pig Beach, também nas Bahamas, que é o passeio a Ilha dos Porquinhos também. A gente tem um passeio super legal. Ninguém sabe como esses porcos chegaram lá. Fica no arquipélago de Harbour Island. Não, de Exuma, desculpa. Exuma tem um resort da Sandals, que é o Sandals Emerald Bay. Mas para quem não quer ficar hospedado em Exuma, para quem está em Nassau, ou para quem, enfim, está em Miami e quer fazer 2, 3 noites de Nassau, a gente também consegue. Pega um barquinho em Miami, a gente deixa em Nassau ou em Grand Bahamas, e dorme lá 2, 3 noites, que dá para fazer o passeio também de Pig Island. Pig Island, assim, é só curiosidade, ninguém sabe como esses porcos chegaram lá, a ilha só tem esses porcos, nada mais vive lá, e os porcos parecem viver melhor que a gente, assim, né? Porque ficam o dia inteiro na praia, no marzão do Caribe, o pessoal chega para dar comida ainda. Queria eu ser um porquinho nas Bahamas. Eu fico pensando que não deve ser nada difícil. Sem predador, sem nada, tá muito bom. Então, assim, tudo isso. Iago, mas olha, eu quero ir para Pig Beach, mas eu quero exclusividade. Porque eu não quero ir nesses passeios que eu vou num catamarã com mais 40 pessoas. Eu quero tirar fotos, eu quero fazer vídeo, eu quero ter um material exclusivo meu. Tá bom, a gente consegue também. Você faz um tour fora do horário padrão dos tours. Por quê? Porque a gente não depende de DMC. A gente pega um barco da The Moorings, contrata um capitão e um guia, e ele leva vocês a hora que vocês quiserem. Então é isso que eu falo, assim, parece que é uma coisa boa, mas um detalhe de você ter o barco e não o DMC para te arrumar o barco, assim, muda tudo, muda o jogo inteiro. Então, tá bom, Iago, mas e se eu quiser ir para Fifi, fazer todas as ilhas, mas eu quero chegar e sair também em horários que não vão aqueles chineses malucos? A gente consegue também. Porque os chineses lotam aquilo, lotam. Então, para quem foi, sabe que o negócio é complicado. Começa a chegar a embarcação, ele não para, você não consegue tirar uma foto paradisíaca ali. Então, assim,
O cliente quer fazer fifi e ele quer fazer diferente, a gente consegue e não sai tão caro. É como se você falasse que é um Star Clippers. Para quem conhece o produto da Star Clippers, você tem essa exclusividade, você está indo em horários alternativos. Quando você está saindo, o pessoal está chegando. Enfim, é como se fosse isso, só que você também está mais exclusivo ainda. E a limitação é assim, você paga o barco inteiro, você paga o quarto. E aí você pode dividir isso. Então, Bahamas, poxa, tem 500 ilhas, gente, vale muito a pena um produto desse. Cuba, que tem mais de 400 cais, vale muito a pena um produto desse. Ilhas Britânicas, com mais de 60 ilhas como pontos turísticos, também vale muito a pena. Eu quero sair das Ilhas Americanas e ir para as Britânicas, também dá para fazer. Eu quero fazer a costa da África, a gente também faz. Mas eu quero mergulhar com tubarão branco na jaula na África. A gente tem um mergulho de tubarão branco. Quer ver gorila? A gente também consegue passeio para ver gorila. Então, a gente sabe que só tem 2 lugares que tem como ver gorila. A gente tem os 2 lugares direto com o Parque de Conservação Nacional de Gorila. Então, a gente não depende também dos DMCs. Então, tem muita coisa que a gente tem uma agilidade grande para responder e para entregar a confirmação de produtos totalmente fora da curva. Totalmente fora da... Quem já cotou sabe que para ver gorila não é barato e não é fácil de confirmar. E toda vez que a gente tem solicitação, a gente consegue confirmar e consegue vender. E volto a dizer, ninguém vai ver passeio de gorila na Decolar. Ninguém vai ver esse tipo de coisa. Então, a gente tem que mesmo focar nessa parte mais exclusiva e que eu acho que assim, é menos trabalho pra gente, é uma margem melhor para todo mundo, você não tem que ficar dando desconto por nada, a venda acontece de uma forma mais smooth e o cliente ganha confiança. Poxa, é o que a gente brincou. Só de você falar para o cliente que Punta Cana, quando ele vem com a concorrência do Decolar lá, gente, Punta Cana não é Caribe, é Atlântico, sabe? O Caribe tá dentro do Atlântico, mas Punta Cana não tá dentro do Caribe. O cara, ele saber que ele estava comprando Punta Cana como Caribe, sendo que não é Caribe, você imagina se ele vai comprar um Vietnã na internet. Você imagina se ele vai comprar uma Indochina na internet, um Transiberiano na internet. Ele não vai comprar. Então, assim, é aí que a gente entra. Então, eu brinco porque eu falo muito isso para as agências, às vezes o vendedor me liga muito, me chama no WhatsApp, no Instagram mesmo. Eu falei, eu tô com a concorrência aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Você prometeu que seu valor ia ser bom, isso aqui, tudo bem. E aí, só de falar, tá bom, mas se o cliente está comprando porque ele quer ir pro Caribe. Aí eu vejo um 7 noites em Punta Cana, assim, a primeira coisa que eu falo assim, então divide, vamos pegar 3 em La Romana para ele conhecer o Caribe e 4 no Atlântico, porque Punta Cana é Atlântico. E aí você vê, às vezes o cliente muda e quer ficar 7 em La Romana, ou às vezes ele fala, não, então eu quero 5, que só quero 2 em Punta Cana. Ele quer ir para Punta Cana porque ele quer falar que foi. Mas não significa que aquilo é porque ele vai ficar 7 noites. Gente, todo mundo no resort Punta Cana, 2 noites já tirou foto do resort inteiro. Porque assim, não tem nada de misterioso ali. Não tem nada de beleza tão natural que não seja aquele mar e as palmeiras. Então, quando você fala pro cara ir pra La Romana, que vai mudar a experiência, quando o cara chegar no destino e ele vê que como é que é Punta Cana e como é que é La Romana que a gente vendeu, ele vai te agradecer e com certeza a viagemzinha do Vietnã não vai ser pela internet. Então, assim, a gente tem que ganhar no simples para, tipo, colher nos complexos, sabe? A gente tem muito caso assim, muito cliente que viajou com a gente assim, ia fazer roteiro por impulso, porque viu na internet, porque veio essa demanda desse commodity que a gente está acostumado, e de repente vê um outro destino, vê um outro país e a pessoa realmente fideliza. Hoje é tão difícil, sabe? A gente tentar fidelizar 100% alguém. E quando a gente passa a segurança, essa especialidade que a gente tem em realmente vender sonho, eu acho que é o grande gancho aí que a gente tem para deixar todo mundo de mãos dadas com a gente. E não tenho dúvida que as pessoas sempre vão pensar em viagem, vão pensar na gente. É automático. Eu falo porque tem referências de pessoas que viajaram 3, 4 anos atrás, que ligam até hoje. Eu falo, mas é por causa daquela primeira viagem que eu fiz que foi sensacional. Então, eu acho que a gente tem que seguir mais por esse caminho. Eu não tenho como falar de todas as experiências do mundo todo, então falei um pouco de Palau, falei um pouco de México, falei um pouco de Peru. Deu para encher os olhos. Deu para encher os olhos. Já deu para encher os olhos? Todos os lugares, nossa. E acho que tu falou uma coisa bem importante, né? Que a gente fala tanto de ser diferenciado na internet. Eu acho que a forma da gente se diferenciar é dar a informação mínima e correta do que tu está vendendo para o teu passageiro. Esse exemplo que tu deu de Punta Cana, né, das pessoas acharem que é Caribe, é uma informação
básica, uma informação correta e que muitas agências também não sabem disso, Iago, né? Então, assim, como é que você, como agente de viagem, vai ofertar alguma coisa que não é o certo? Buscar a informação correta dos lugares aonde a gente está vendendo é a primeira coisa, gente. E você já ganha o cliente quando você fala para ele e ele pensa, ó, ela sabe o que ela está falando. Quando o Iago fala com tanta propriedade, gente, dos lugares, é porque ele sabe, ele pesquisou, ele foi atrás, ele estudou, ele desenvolveu os produtos, né? Mas são informações corretas, né, Iago? Não são informações erradas. Por isso é super importante. Já nas pequenas informações, a gente já consegue trazer o cliente para o nosso lado. E apresentando essas experiências, meu Deus do céu, sensacional. Quero em todas, na verdade. Eu não sei Vou se mostrar alguém... uma para vocês. A gente não falou nada de Colômbia, e Colômbia está tão pertinho daqui. Eu vou lembrando, eu vou falando para vocês, tá? Boa. Canho Cristales, Colômbia. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Não. Então vamos lá. É único esse lugar também. Ai, que lindo! É um rio gigantesco na Colômbia. Ele, dependendo da época do ano, ele cria essa vegetação submarina, que são essas algas vermelhas, amarelas, roxas, azuis. E você tem a opção de mergulhar, nadar, fazer trilha, etc. E assim, é literalmente um arco-íris de água, assim. É um dos lugares assim mais incríveis que eu já vi. Eu tive a oportunidade nunca estive, mas eu já tive uma apresentação com uma pessoa que estava lá filmando. E assim, as fotos não transpassam o que é realmente. É um negócio. Tem coisas que parecem quadros. Você clica assim, você fala, não é possível, isso aqui é um quadro, isso aqui é tinta, jogaram tinta na água, isso aqui é um grande tecedor, mas assim, não, na verdade é um lugar na Colômbia muito mágico, as pessoas não conhecem. Legal. E assim, vale muito a pena. Assim como a gente fala de Colômbia, a gente lembra de San Andrés, mas a gente esquece de Providência e de Crab Cay. Só que esse aqui é Colômbia, não Bahamas. Crab Cay fica no arquipélago de Islas Catalinas, que é dono de San Andrés, Islas Catalinas e Providência. Para quem não sabe, de San Andrés para Providência é 15 minutinhos. Crab Cay tem Providência tem alguns hotéis boutiques muito bons, mas é muito roots. A experiência é focada na imersão com a natureza e contato. E esse Crab Cay, só uma curiosidade, por que chama Caio Caranguejo, Caio Cangrejo, que eles chamam em espanhol? Porque assim, à noite ou no final do dia, tem uma época do ano que todo dia essa montanha inteira sai daqui de cima e fica inteira preta até a água, de Nossa, tanto caranguejo. Eles sobem de manhã para procriar. E aí, quando você vai ver no final da tarde eles descendo, você não vê montanha, você não vê vegetação de tanto caranguejo. E eles somem, porque o mar é cristalino. Então, assim, é conhecido como Crab Cay, é um lugar fantástico, é um lugar perto, é um lugar barato, e é um lugar, assim, que rende cada foto, porque você não tem quase construção. E, assim, é o que eu falo, assim, a gente clica aqui no mapa, eu continuo sempre muito fã do mapa, né? Aqui você tem, ó, Santa Catalina, essa ponte chama Ponte dos Namorados, é muito conhecida lá. E aí você tem essa ilha que chama Providência, e Crab Cay está aqui na frente, tá? Então vocês veem que a ilha é bem pequenininha. Por quê? Quando a gente tira o zoom, a gente vê San Andrés aqui. muito Então essa perto. distância é 15 minutos. Não vendam isso de barco, tem gente que oferece, mas é suicídio. E é suicídio que eu falo de verdade, é você ter pós-venda. São 5 horas de barco, não é autorizado, então não são todos os DMCs que trabalham. O barco bate muito, porque você tem que pensar que San Andrés é o terceiro maior arrecife de coral do mundo. Então lembra lá, o primeiro é a Austrália, segundo Belize, terceiro San Andrés. E você tem a possibilidade de fazer de voo de 15 minutos por um voo ridículo de barato. E detalhe, curiosidade, só San Andrés fica mais perto da Nicarágua do que da Colômbia. Por isso que quem vai a San Andrés ouve muito o termo isleño, ou isleño, porque eles não se consideram colombianos, eles sabem que foram tomados na porrada. E eles têm uma língua que é só deles, uma língua que ninguém entende Eles têm nada. o crioulo. O crioulo é a mistura do espanhol, francês e inglês que eles têm lá. Então, eles não falam nada com nada, e eles misturam o inglês com o espanhol. Então, assim, eu tava numa loja
E a menina que estava me atendendo estava com o filho dela lá na loja. E o filho dela correndo para lá e para cá, para lá e para cá, pra lá e pra cá. E aí ela virou e falou assim, hijo, take it to the ventana. Aí eu falei, desculpa. Ela falou, não, eu falei com meu filho. Eu falei, não, tudo bem, mas eu quero aprender. O que você falou? Aí ela falou assim, take your shoes de ventana. Então, assim, take your shoes em inglês, pegue seus tênis de ventana da janela, em espanhol. Então, assim, e aí é assim que eles se comunicam. E assim como tem o espanhol e o inglês, não para francês, então não vou arriscar. Mas, assim, tem o francês envolvido lá também. Mas é muito legal porque é uma coisa muito específica. E quando você chega em Providência, você tem muito mais... isso daqui que você tem em San Andrés, muito mais autêntico. Então, vale muito a pena fazer. É um passeio que Bogotá, para mim, tem que conhecer. Aliás, falando em Bogotá, eu juro que eu vou acabar, gente, mas eu vou colocar Catedral de Sal. Essa aqui todo mundo deve conhecer, mas a gente Essa eu fui, muito legal. muito bem. Eu também fui. Eu adorei isso aqui. Isso fica na região de Zipaquira, na Colômbia, perto de Bogotá. É um passeio muito legal também, vale muito a pena. Então, é aquela brincadeira, 2 noites em Bogotá, 3 em Cartagena e 5 na praia. Você faz uma Colômbia incrível. E assim, meu conselho, fuja um pouco de San Andrés, vai para Providência. Foca o cliente em Providência. Vocês vão ter hotéis incríveis e com muito mais exclusividade. San Andrés, o pessoal sabe, é meio caótico, meio lotado de gente, muito colombiano. Para quem não sabe, a Colômbia incentiva o turismo interno dentro do país, pagando uma parte das viagens dos colombianos. Então, o colombiano quer tirar férias com a família, ele tem um desconto para viajar dentro do país. Então, vamos supor, ele vai numa CVC da vida lá, que é essas grandonas que só vende o beabazão, que é aqueles pacotes prontos. Ele vai vender aquele pacote pronto para a população, mas ele dá um desconto e o governo entra com, sei lá, 20% desse valor para o colombiano viajar. Então, San Andrés nem sempre é a melhor opção. Agora, Providência já não tem como fazer isso. Porque Providência, para vocês terem noção, só pode abrir hotel em Providência quem nasceu em Providência. E só pode abrir DMC, fazer um passeio, só quem nasceu lá mesmo. Então, assim, foge todo do molde de San Andrés. San Andrés funciona como se fosse Fernando de Noronha pra gente, que se Recife desligar a energia, Fernando de Noronha acaba, sabe? Umas coisas assim. Exatamente, boa. É exatamente isso. Então, assim, San Andrés tem problema de eletricidade também, por causa de que nem temos... Péssimo, inclusive, de perseverança. Exato, de Providência já... Assim, não que foge um pouco disso, mas se você já está num lugar que você já não tem acesso a muita internet, muita televisão, é um lugar mais paradisíaco. E é um lugar que realmente, gente, assim, para você andar, os hotéis têm aquelas bicicletinhas, você vai pegar aquelas trilhas, vai parar em praia que só tá você. Providência é outra Colômbia, outra, assim. E você tirar foto ali, colocar que é um Ilhas Caimã, não sai por baixo. Eu duvido alguém comentar que é mentira. Olha aí, que legal. Iago, quanta coisa, Iago! Eu não sei, na verdade, eu tomei às 11, eu já esqueci que tu falou no início, porque são tantas experiências, não tem como saber tudo. Para saber, Iago, a gente tem que entrar em contato com vocês, então é isso? Nossa Senhora! Assim, no site já tem algumas coisas já carregadas, a gente não tá com tudo carregado, porque como a gente quer deixar mais interativo, tem algumas coisas que a gente já tá fazendo no molde novo do site, tá? Então, já tem bastante conteúdo no site, mas no nosso sistema, isso todos os vendedores nossos, para quem tem acesso, tá tudo online, tudo online. Então, jogou Cancún, vai aparecer essas experiências de nado com tubarão, museu subaquático de arte. Jogou Palau, vai aparecer o passeio de Jellyfish Lake. Jogou Cuba como circuito, vai aparecer o roteiro de Harley. Então, assim, Iago, eu não sei, eu não tenho ideia do que eu vou oferecer para o meu cliente, mas eu quero uma coisa diferente. Manda um e-mail para nossa equipe de vendas, o Rafa tá aí para ajudar a gente também. E lógico, você sabe muito bem, eu não nego fogo, então se me ligar, se me chamar também, estou à disposição. Como eu te disse, tem agência que me chama pelo Instagram, eu super adoro, não tem problema. Quanto mais vocês venderem, quanto mais as pessoas voltarem a viajar, e quanto mais as pessoas valorizarem esses roteiros fora da curva, mas todo mundo tem a ganhar. Então, o que eu puder ajudar, contem comigo aí sempre. Gente, essas informações que ele mostrou, não precisa nem de login e senha. Alguém colocou que precisava do login e senha. Isso está no site, que é aberto da Gastur. Então, é só entrar, tá, no site da Gastur que vocês já conseguem ver todas essas experiências que ele colocou e mostrou pra gente aqui. Tá? Certo, gente? Eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. Eu vi que